Certo. Diogo, vamos falar um pouco sobre as ações da FAEC hoje no município de Araguari. Quais as principais ações hoje da FAEC no município de Araguari em favor aí à classe artística no nosso município? Olha só, a gente vai lançar agora no primeiro semestre, os editais de fomento e também de incentivo à cultura, pelo Fundo Municipal de Cultura mesmo, até que a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo passem aí pelo Congresso Nacional. Eles, inclusive, serão votadas amanhã, essas duas leis federais, que vão oportunizar a distribuição de ainda mais recursos para a nossa comunidade cultural. Mas, independente disso, o nosso trabalho e o nosso governo tem como principal intenção fazer com que os recursos do Fundo Municipal de Cultura sejam efetivamente gastos com os nossos artistas. E exatamente por isso foi aprovado o plano de ação e aplicação do fundo pelo Conselho Municipal de Cultura. E nós vamos lançar esse ano, Pedro, nós vamos lançar 3 editais em específicos. Um desses editais para formação, pessoal que já desenvolve um trabalho de novos artistas, de construção de novos artistas. Vou citar, por exemplo, aí, o professor Públio, que desenvolve lá com a Sementear, o próprio Zorro e até mesmo o Fabrício Ruas, que desenvolvem o trabalho de oficinas de capoeira. Esses grupos que fazem formação de novos artistas, formação e manutenção da nossa arte, eles serão beneficiados com um edital que vai beneficiar aí pelo menos 10 propostas voltadas para a construção de novos artistas. E além disso, nós vamos lançar um edital para produto cultural, e aí é para quem quer lançar CD, DVD, quem quer fazer espetáculo de teatro, lançar livro, e um terceiro edital que vai beneficiar, vai premiar, na verdade, os grupos, as personalidades da nossa cultura. Assim como a gente fez no ano passado, em que a gente teve a oportunidade de premiar a congada, os nossos congadeiros, os mestres e mestras da cultura popular, através do congado e da capoeira, a gente quer fazer esse ano com a folia e com mais outros segmentos. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo premiar esses grandes mestres de cultura da nossa cidade. Então esses já são 3 primeiros editais que vão ser lançados logo agora nesse primeiro trimestre de 2022, além das nossas ações de eventos. Claro, eventos são um carro-chefe aí da Fundação Araguari de Educação e Cultura, e também, como a gente já conversou em outros meios de comunicação, né, Pedro? Esse foco desse ano é o foco de obras. Esse ano nós vamos realizar muitas obras voltadas para a cultura. Talvez a maior delas, sem dúvida nenhuma, seja o Parque dos Ferroviários, que vai atender não só a cultura em si, mas também o lazer, o entretenimento, e se tornar uma grande obra de mobilidade urbana e para beneficiar a nossa população, né? 2022, Diogo, é previsto um novo orçamento que os artistas estão recebendo na Aldir Blanc, visando que ainda estamos num momento pandêmico, mesmo com a vacinação? Olha só, Pedro, amanhã, eu acabei de receber a comunicação da AMM, da Associação Mineira de Municípios, em que a gente faz parte, e a gente é um grupo bastante ativo nas secretarias de Cultura e de Turismo do Estado de Minas Gerais. E lá a gente acabou de receber a confirmação pela Ana Clarissa que amanhã vai a votação da Lei Aldir Blanc II, que seria a mesma Lei Aldir Blanc, os mesmos recursos, 2% lá do Fundo Nacional de Cultura, e mais a Lei Paulo Gustavo, que serão os recursos voltados para o audiovisual. Então, em sendo aprovado, a gente está falando de um grande volume de recursos que poderão ser distribuídos ao município de Araguari, assim como aos outros municípios do nosso país, e para beneficiar essa retomada, com a vantagem de que agora, com algumas flexibilizações, né, já que a situação da pandemia já está mais controlada, aos poucos a gente vai conseguindo ver a reversão desse recurso efetivamente em ações, né, em eventos. Para além do benefício do próprio artista, a gente já começa a ver a retomada dos eventos efetivos. Então a Lei Aldir Blanc surgiu para ações emergenciais, para salvar mesmo quem tinha muita artista aí que passou por bastante dificuldade durante a pandemia. Agora ela vai vir no sentido de beneficiar o artista na retomada da sua atividade artística na nossa cidade. Então tem muita potencialidade aí para acontecer, mas é claro que depende da aprovação do Congresso Nacional. A primeira votação acontece amanhã.
eu quero destacar aqui com o senhor que Araguari tem grandes músicos e principalmente o Conservatório de Música de Araguari. Temos o professor Johnny Eric, dentre outros, que tem diversos projetos que são desenvolvidos através aí do Conservatório de Música de Araguari. O que a FAEC pode estar fazendo, ou que já esteja desenvolvendo para poder aí a cada dia valorizar e estar destacando a potência que Araguari tem aí em música com esse conservatório, toda de maneira gratuita, trazido aí na época pelo saudoso deputado federal Raul Belém, pai na época, que até o conservatório leva o nome dele. O que a FAEC está desenvolvendo para estar valorizando esses músicos, o conservatório, esses alunos? Pedro, esse questionamento seu é excepcional. Porque o conservatório em si, ele é uma entidade pública, financiada e mantida pelo Estado, e que tem um grande potencial, não só para ser incentivado e fomentado pelo município, como também para desenvolver ações independentes. Araguari é muito... Como é que eu posso dizer? Muito privilegiado de ter um conservatório. São só 12 no estado todo. E o fato de se terem muitos poucos conservatórios significa que as cidades que têm um potencial tremendo de geração de novos artistas. Porém, existe uma crítica bastante frequente nos secretários de Cultura e de Turismo do estado, aqui na nossa região. Eu tive recente em Ituiutaba, tive recente em Uberaba, e há um questionamento muito grande da desarticulação entre os elementos municipais e os conservatórios estaduais de música, em razão deles serem financiados pelo Estado e terem um comportamento um pouco diferente. Aqui em Araguari, no ano passado, nós fizemos um primeiro contato com a diretoria do conservatório, buscando aí criar uma parceria efetiva, né, na formação, não só fazer investimento. A gente chegou a falar na manutenção do nosso piano, a gente chegou a falar em ações de troca, né, eles poderem se apresentar nos nossos eventos, a gente ter alguns eventos integrados. A gente chegou a falar na própria manutenção do próprio prédio do conservatório, em que a gente poderia intervir de alguma forma, traçando aí um termo de cooperação entre as partes. Nada teve muito fruto, eu acho que muito em razão da pandemia, mas a gente está completamente aberto ao diálogo para conseguir restabelecer todas as ações do conservatório, com a pujança que já teve um dia. Eu fui aluno do conservatório durante muito tempo, comecei a fazer teatro lá com a professora Lenora, lá fiz desenho, lá fiz violão, lá fiz teclado, lá fiz bateria, lá resolvi tentar contrabaixo, não tive, foi o que menos tive sucesso, e a percepção musical, que dá outra compreensão para quem é artista aí, em várias vertentes. Então eu acho que o conservatório é uma joia rara, que precisa se abrir para as intervenções da municipalidade, no sentido de se construir ainda mais a nossa cultura aqui em Araguari. Tem muitas ações pontuais de diversos professores, além do professor Johnny Elker, que inclusive tem uma orquestra de violão, tem o professor Arley, que faz um trabalho fantástico ali na percussão. Tem vários professores ali dentro que fazem trabalhos pontuais, não só conosco, mas com outras ações, com outras organizações da cultura no nosso município. Às vezes eu sinto falta dessa ação harmônica do conservatório. Falar assim, não, o conservatório tem uma... Isso tem muito a ver com o passado. Existem rusgas do passado que não foram esquecidas e que precisam ser modificadas. A atuação desse governo é no sentido de somar esforços para engrandecer cada vez mais a nossa cidade. Nós precisamos do nosso conservatório e eu espero que eles eles contam com o nosso apoio, eu espero que eles nos procurem o mais rápido possível para a gente expandir esse apoio e essa atuação. Certo. Secretário, pelo que eu entendi, então, falta uma certa... Abertura, uma harmonia, uma união, uma engrenagem encaixar na outra, para o nosso telespectador entender melhor. Então a FAEC está de portas abertas para a direção do conservatório, para estar desenvolvendo projetos. A FAEC já procurou nessa gestão o conservatório? Isso, no ano passado a gente teve uma reunião, naquele momento foi bastante positivo, por intervenção do professor Arlen, inclusive. Agora a gente aguarda, né, que tem um movimento, né?
É como uma dança. Claro. A gente dá um passo e aguarda que o próximo dê o passo também, para que a gente possa consolidar aí um termo de operação. Não dá para todo mundo, não dá para só um querer dançar aí num ritmo e o outro não querer cooperar. Então a gente precisa dessa cooperação de todos os agentes. Eu entendo que o conservatório, por ser estadual, tem uma outra rotina, tem uma outra dinâmica, mas a gente precisa construir em comum uma agenda, principalmente no sentido da descentralização da cultura. A gente precisa avançar nesse sentido, de ter projetos em que façam busca ativa dos nossos artistas. A gente percebeu que tem um gap na produção de novos artistas, de novas mentes criativas para a arte em Araguari. A gente tem aí algo de 5, 10 anos aí que parece que foi meio que um apagão. Para a gente retomar, a gente tem que dar as mãos com todo mundo e fazer fortalecer essas dinâmicas. Nós não só estamos abertos, como eu aguardo um contato bastante breve, e eu tenho certeza que depois do que a gente está conversando aqui, o assunto vai se popularizar ainda mais e aí rapidamente a gente vai conseguir fortalecer esses laços. A Fundação não só está aberta, como é muito mais fácil para a Fundação propor esses projetos e ter a dinâmica de mão de obra, né, de pessoal, que venha dessas organizações. Nós temos parceria com a Organização Mutirão, nós temos parceria com a Associação de Congado, com a Associação de Folia, nós temos parceria com a Sementear, Grupo Sol, com o Moçambique Branco. São várias, não só as emendas impositivas que a gente tem que cumprir, mas os próprios termos de cooperação que a gente estabelece no sentido de fazer valer a cultura em vários pontos da cidade. O conservatório, para nós, é um pilar importante e é um ponto essencial para se articular conosco. Eu sei que existem coisas do passado. Na última conversa que eu tive com a diretoria, a gente amenizou essas rusgas do passado, mas é preciso seguir, né? Não basta só a gente ficar enxergando, olhando só no retrovisor. Tem que olhar para frente e vamos nessa, construir cada vez mais. Eu acho que é bacana, principalmente as pessoas entenderem, a sua audiência entenda. Não há nenhuma divergência, muito pelo contrário, assim, da nossa parte, da gestão pública municipal, é o trabalho coeso e unificado que transforma. Mas eu sinceramente sinto e o outro lado, né? A gente precisa ter mais essa proatividade aí também dos outros lados, como a gente tem com as associações, com as organizações culturais. E o conservatório é um celeiro de produção artística, é um celeiro de produção cultural, de criatividade, que a gente precisa fomentar ainda mais. Eu entendo que a pandemia prejudicou muito, muito, muito. A aula online, o ensino EAD, o ensino à distância funciona, mas funciona para determinados aspectos. O Estado, a gente ainda, com a pandemia a gente teve que fazer, mas ainda não aprendeu muito bem como tirar o melhor proveito. E eu acho que isso afeta um pouco mesmo, acaba que direciona aí algumas ações, algumas atenções e prejudica um pouco essa questão de parcerias. Mas a gente está de portas abertas. Eu acho que não houve, nessa gestão com certeza não houve, um dia sequer que alguém chegou na fundação para trocar uma ideia, para dar uma ideia, uma sugestão e até para criticar que a gente não tenha recepcionado. Muitas das vezes, eu acho que 99% das vezes eu mesmo recepciono e eu gosto de ouvir, eu gosto de ideias. Eu acho que o princípio da construção, do desenvolvimento público é a troca de ideias para que a gente possa favorecer efetivamente o desenvolvimento da nossa cidade. É possível, estamos abertos, só que aí agora tem que vir do outro lado para a gente poder seguir, né? Certo. Estação Xisto, a gente sabe que foi no governo passado. Se não me engano, foi feita uma licitação, que teria um restaurante ali, uma padaria. Foi uma concessão. Simplesmente essa concessão foi fechada, a estação Xisto está parada. Quais as iniciativas que o poder público está tomando para estar reativando aquele patrimônio, estar cuidando daquele patrimônio? Eu tenho que te agradecer de novo, Pedro, porque foram poucas as oportunidades em que as pessoas, em que a imprensa em geral e as pessoas, a população em geral, oportunizou que a gente pudesse contar o que efetivamente a gente encontrou lá. Logo em janeiro do ano passado, quando a gente chegou na gestão, a gente percebeu, a gente fez uma série de
de levantamentos para regularizar situações que estavam pendentes. Uma delas era Stevenson. Não só em relação à concessão anterior, como também na verificação do estado de conservação do imóvel, que foi abandonado pelo antigo cessionário. O antigo responsável pelo espaço abandonou o local e deixou de lado a concessão, deixando um débito financeiro relativo aí aos próprios aluguéis, além do próprio dano ao erário, o próprio dano ao patrimônio público. Uma vez que ele foi abandonado, então não houve aí a possibilidade de que a prefeitura criasse nenhuma estrutura. Imagine que se você não vai alugar mais e disponibiliza de imediato, em seguida a prefeitura já faz uma nova concessão, né? Mas como ficou essa pendência do abandono, acabou ficando uma lacuna e isso causou a deteriorização do prédio. Desculpa, depois da Covid a gente fica um pouco mais difícil de falar assim, algumas palavras. Mas foi principalmente isso que aconteceu no ano passado. Quando foi no mês de novembro, encerrou-se o processo administrativo aberto pela Procuradoria-Geral do município a fim de apurar as responsabilidades, tanto pelos danos quanto os débitos relativos aos aluguéis não pagos pelo antigo cessionário. E aí isso foi judicializado e abriu os caminhos para fazer a nova concessão. Então, nos meses de novembro e dezembro, nós passamos não só estudando uma maneira de fazer uma concessão que nos permitisse a manutenção efetiva do prédio e a disponibilização do imóvel para um empreendimento realmente viável, como também nós fizemos os novos levantamentos de estado de conservação. Quando a gente chega em novembro, pessoal, tem uma rotina na Fundação, quando a gente chega em novembro e dezembro, são os meses do ICMS cultural, é o mês pico do ICMS cultural. É a hora de fazer os boletins de estado de conservação dos patrimônios inventariados e tombados e fazer o envio ao Estado. Então, meio que a gente fica bastante dedicado a isso. Além da grande rotina que foi para nós, foi o primeiro ano que a gente realizou uma festa natalina, levando para os distritos, fazendo uma atuação efetiva na nossa comunidade. Foram 30 dias de Natal disponibilizados à nossa população de maneira gratuita e efetiva no centro da cidade. Além dos próprios distritos que também receberam não só a iluminação natalina pela primeira vez, como a ação efetiva de comemoração ao Natal. E isso foi muito importante para nós do ponto de vista de efetivação das nossas políticas de eventos e turismo no nosso município. Isso deu um primeiro passo, deu um start. E era importante no nosso primeiro ano de governo. Em razão disso, e uma equipe enxuta, por conta da 173, da Lei Federal 173, que nos impedia de contratar novos profissionais, a gente colocou algumas demandas diante de outras. Isso não significa que a concessão parou, muito pelo contrário. Em janeiro desse ano, nós finalizamos o edital, um edital efetivo, robusto, que tanto vai permitir que lá abrigue uma empresa do ramo alimentício, não só um restaurante, não só um bar, mas uma empresa do ramo alimentício, uma cachaçaria, uma queijaria, uma empresa efetiva da área alimentícia, como também nos proporcionou fazer uma inversão. Então, o empresário que participar da concessão e vencer a concessão, ele vai fazer um investimento no restauro, na adaptação do espaço, e esse valor vai ser amortizado no aluguel. O que significa? Significa que a gente vai finalmente cumprir efetivamente o objetivo de uma concessão de um imóvel público. Não é fazer dinheiro, é preservar ele. A nossa intenção é preservar aquele imóvel, dar vigilância àquele imóvel, cuidado com aquele imóvel, transformar aquele imóvel num ponto turístico efetivo de preservação histórica, mas acima de tudo, de encontro das pessoas, e em segundo plano a questão do aluguel. Isso significa que a gente vai abrir mão de aluguel? Não. Mas se o empresário fazer um investimento de 200 mil, 300 mil, ele precisa ter aquilo amortizado, até que finalmente ele possa capitalizar recursos ali de dentro. Isso nunca foi efetivamente executado, porque o modelo de concessão era diferente. Fazia-se o restauro primeiro e depois se concedia o imóvel pronto. Então o que a gente está fazendo é uma inversão. E essa inversão nos proporciona o objeto principal desse processo, que é preservar aquele imóvel e o potencial histórico que ele tem, uma vez que ele é a última estação da Mogiana aqui
na nossa cidade. É o último resquício da Companhia de Estrada de Ferro Mogiana na nossa cidade. Então a gente precisa fazer essa manutenção. Infelizmente, na semana passada, a gente passou pelo transtorno de ir até lá para fazer o levantamento final antes da concessão. O edital de concessão vai ser publicado amanhã no Diário Oficial. E aí, na quinta-feira, nós determinamos para a equipe de fiscalização da Divisão de Patrimônio Histórico que fosse até o local para fazer um laudo novo, né, de conservação, um laudo bastante atualizado. Se publica a concessão amanhã, vai rodar 30 dias. Quando finalizar o processo da concessão, o estado de conservação está atualizado, pensamos. A nossa fiscal chega lá e se depara com o furto do telhamento da varanda. E aí nós passamos todo o dia com a Polícia Militar. Tem que agradecer demais o Tenente Duarte, o Cabo Lins e também o Sargento Luiz, que cooperaram sobremaneira conosco lá no local, fizeram as intervenções, localizaram um suspeito que foi preso, foi detido naquele momento, foi encaminhado à delegacia. Nós fizemos todos os trabalhos necessários e de praxe para identificar não só esse furto em específico, porque a partir dele foi possível subsidiar a Polícia Civil de informações suficientes em relação a outros furtos menores que foram acontecendo ali no prédio. Então, foi bastante robusto o trabalho da Polícia Militar, que eu preciso agradecer. Agradecer também a Polícia Civil, que abriu o inquérito e iniciou as investigações relativas àquele empreendimento. E, feito todo esse trabalho, hoje nós tivemos que fazer uma nova avaliação, porque o valor de aluguel era de repente perdeu-se a varanda, o valor de aluguel efetivamente fica desmobilizado. E aí uma nova avaliação está sendo realizada no sentido da gente poder ainda essa semana fazer a publicação do edital de concessão, que vai ficar aberto aí para os empresários da nossa cidade poderem nos auxiliar não só na manutenção do espaço, mas em garantir um novo empreendimento turístico, cultural e de manutenção do patrimônio na nossa cidade. Então, esse imóvel que estava se tornando aí uma situação complexa, finalmente a gente vai conseguir solucionar nessa semana. Secretário, o senhor me falou aí da questão do telhamento. É mais uma questão jurídica, mas às vezes aqui o senhor consegue me responder. Esse imóvel foi concedido até mesmo aí na gestão passada, não que a gestão passada tenha algo a ver com isso, atualmente, que geralmente não vamos também culpar somente, querer culpar alguém. A culpa foi da pessoa que pegou essa concessão e não cuidou e nem devolveu a Fundação FAEC. Só que é um bem, um patrimônio histórico do município e é um bem do povo araguarino. E esse telhado, ele foi, como o senhor me relatou aqui, ele foi furtado. O senhor sabe me informar se a Procuradoria do município vai entrar com alguma ação contra essa empresa para poder estar pagando o reparo do conserto desse telhado? Essa ação já está judicializada já. E aí vai ser somatizado todos os inquéritos, todas as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Civil. Então, assim, a gente espera, né, a Polícia Civil conseguir apurar êxito nesse processo, a gente identificar não só as pessoas que cometeram o furto, todas elas, como também os receptadores, e aí responsabilizar todos. Responsabilizado quem estava com a concessão, ele tem que ter a responsabilidade no caso. Aí é o aspecto jurídico, mas que efetivamente vai ser cumprido como determina a lei, com certeza. Certo. Secretário, Casa da Cultura, um patrimônio cultural do município, foi o presídio onde aconteceu uma das maiores covardias, que até mundialmente saiu um filme, Araguari teve aí um filme que é o caso Irmãos Naves, e hoje funciona a Casa da Cultura. E, salvo engano, eu vi que será feita a reforma daquele lindo teatro ali. Agora está virando teatro de verdade, viu, pessoal? Com certeza. Fala mais um pouco sobre essa reforma. Antes, aquele espaço cumpriu o objeto de anfiteatro, né? Você conseguia fazer a atuação ali, mas toda vez, qualquer empreendedor cultural que quisesse produzir alguma coisa, algum evento ali, tinha que investir, né? Tinha que pagar o aluguel de som, de luz, e acabava que ficava sendo só um telhado e cadeiras. Agora, nessa gestão, a gente vai conseguir efetivamente cumprir a finalidade daquele espaço e transformar ele num teatro. Nós fizemos no ano passado, com todo o apoio e
e atenção do nosso prefeito, Renato Carvalho, nós fizemos no ano passado um edital de licitação em que a gente adquiriu os urdimentos, som e iluminação para o espaço. E efetivamente até até o mês de março agora, nós vamos ter implementado todos os urdimentos, as coxias, a bambolina, todos os equipamentos de som e de iluminação que vão fazer daquele espaço tornarem efetivamente um teatro. Para além disso, nós criamos um plano de manutenção anual. Então, todo ano, Pedro, mês de agosto é ano de revisão de calha e telhado. Mês de setembro é mês de pintura. Então, a gente conseguiu, através de um plano de manutenção periódico, descrever como nós vamos fazer e o que nós vamos fazer para garantir que aquele espaço lá seja permanentemente cuidado. Hoje ele já está um pouco deteriorado, já algumas janelas ficaram muito afetadas por conta das chuvas, a gente tem um dano numa das portas e tudo isso vai ser recuperado. A chuva é ótima, mas a gente tem que esperar um pouquinho parar para poder fazer essas intervenções mais robustas naquele espaço, reinvernizar as portas e as janelas, além de efetivamente a implantação desses equipamentos. É importante salientar, Pedro, que nós estamos implantando esses equipamentos, vão ficar disponíveis para o uso da comunidade, mas por edital. Não vai ser aquela coisa que era que você chegava lá, conversava com qualquer um dos servidores, botava lá na agenda lá e saía utilizando. Não. Nós estamos implementando lá vigilância, portaria, fechamento nos horários devidos e edital para controlar, sim, o uso e disponibilizar de uma maneira que seja a mais publicizada e transparente possível para toda a população. Para não acontecer divergência, de repente o Pedro quer usar e o outro fulano quer usar. Bater, chocar horário, ter problema com técnico, porque quem vai fazer a operação são os nossos técnicos. E, além de tudo isso, ter esses equipamentos vai oportunizar uma coisa que é muito essencial na Fundação, que é a capacitação. É um pilar do nosso governo, é um pilar do plano de governo do nosso prefeito Renato Carvalho, e é um pilar que está sendo concretizado e também pela Fundação. Um dos primeiros cursos que nós vamos oferecer a partir do momento em que esses equipamentos estiverem implantados é o de sonorização e o de iluminação e cursos técnicos promovidos pelo SENAC em parceria conosco. Então, finalmente, nós temos os equipamentos e queremos ensinar a nossa comunidade cultural a como operar esses equipamentos e utilizar nos seus espetáculos. Então, a gente vai conseguir avançar demais em vários aspectos, não só no uso do equipamento cultural em si, mas também na capacitação e na construção de profissionais técnicos para operar esses equipamentos. Então, assim, eu estou muito feliz porque a gente faz muito trabalho burocrático, né, do dia a dia. E aí, quando a gente vê efetivamente os equipamentos culturais em pleno funcionamento, a gente fica extremamente feliz com o resultado desse trabalho por trás burocrático, da licitação, da transparência, etc. e tal, que a gente consegue sempre executar.